Gostaria de começar esta nova jornada convidando você a tomar um café, um vinho, um whisky, porque as coisas boas nós não vamos abandonar neste que é um projeto um pouquinho diferente daquele que vocês conhecem, que a gente tocou ali durante bons anos lá no Labocos. Meu Deus, eu estou me sentindo... Gostaria de inaugurar este novo canal explicando a arte do dói um tapinha não dói, porque foi a arte que me permitiu abrir caminho a abrir um debate que estava completamente polarizado entre duas ideologias políticas tenebrosas e abrir um novo campo de estudo, este campo que vamos explorar. Olha, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa que culminou no livro Autópsia do Feminismo, ali no finalzinho, já na fase de entregar o manuscrito final, eu resolvi apresentar a minha pesquisa para o mundo e tentar descobrir como que a minha tese seria recepcionada antes do livro chegar na mão das pessoas. E já de cara, eu tive uma pequena confusão com uma filósofa neoplatônica. Por quê? Eu disse que essa filósofa estava compartilhando alguns conteúdos que tinham metafísica feminista embutida neles. E eu sabia que não era um assunto tão fácil assim de ser compreendido. Até por isso mesmo, eu mantive assim, as discussões um pouco mais restritas ao meu antigo canal. Mas, eventualmente, o negócio explodiu. E quando explodiu, esta filósofa, ao invés de discutir comigo assuntos relacionados à teoria feminista, assuntos relacionados à metafísica feminista, ela transformou a discussão num show de erística. O que é a erística? A erística é basicamente a arte do debate sujo. A erística é uma forma de discurso no qual nós não estamos preocupados em buscar a verdade, nós não estamos preocupados em sair das opiniões mais simples e rasteiras, e sim em ganhar posições de poder, ganhar posições de autoridade, muito frequentemente, não raramente, às custas da pessoa com a qual nós estamos debatendo. A erística, para um resumo assim bem rápido, é aquilo que a gente vê rolando nos podcasts atuais. Ninguém entra nessas discussões para chegar até a verdade ou para dizer o que realmente pensa, pelo menos não da forma certa. Todo mundo entra nesses podcasts para fazer um showzinho ali, uma espécie de escândalo, e para ganhar essa discussão. E ganha não quem tem realmente os melhores argumentos, ganha não quem tem realmente a verdade. Ganha quem conseguir organizar, manipular aquele debate, principalmente através de uma característica específica que compõe a erística, que é os ataques pessoais. Ganha, portanto, quem conseguir trazer uma maior pessoalidade a essa discussão e jogar para a plateia, e foi exatamente isso que aconteceu. Essa filósofa transformou, então, uma discussão que estava acontecendo no campo das ideias em uma grande fofoca, em um grande jogo acusatório, no qual eu fui posta como uma pessoa que estava ali somente querendo causar discórdia e intriga. Quando isso aconteceu, eu percebi que se uma filósofa platônica, doutora em Platão, ia transformar esse debate em um jogo de erística, eu não poderia esperar uma postura diferente das outras pessoas que estavam envolvidas nesse debate público, porque as outras pessoas geralmente eram ou políticos ou pseudo-intelectuais públicos que, notadamente, não abriam um livro há mais de 5 anos. E se a nata da discussão que estava publicando sobre o assunto resolveu transformar aquilo ali num grande jogo de sombra e de luzes para iludir o fato que ela não sabia do que estava falando, então aquelas outras pobres mortais, coitadas, elas não fariam nada diferente daquilo. E dito e feito, foi exatamente o que aconteceu. Uma discussão que
deveria estar acontecendo em nível filosófico, acabou se tornando uma grandiosa e maravilhosa fofoca. Fofocaiada, baixaria, confusão, só esse tipo de coisa. Quando isso acontece, eu gostaria que vocês tivessem em mente que ninguém pode debater a sério, ninguém pode dialeticizar, que é diferente de dialogar, com pessoas que não conhecem o mínimo sobre o assunto que você está pesquisando e que você está expondo. Para que haja, de fato, uma busca, uma troca de conhecimento, uma dialética, é necessário que você e a outra pessoa estejam mais ou menos conscientes dos conceitos que estão sendo discutidos. Não se deve dialetizar, advertia Aristóteles, com quem não conhece o assunto e as regras da argumentação válida. Quando praticada a dois, pois na investigação solitária o homem também emprega um raciocínio dialético, é um exercício do qual só podem participar as pessoas informadas e honestas, dispostas a encontrar a verdade e, portanto, a abandonar, no curso da disputa, as opiniões que se revelem inconsistentes. Na dialética de Aristóteles, não há truque, não há nem mesmo persuasão. Ela nos leva mais longe ainda da erística de Schopenhauer. Se isso não acontece, então não existe dialética. Existirá somente erística. Existirá somente o show. A minha recomendação é que você não entre nesse show. É que você não jogue este jogo. Porque dali não vai sair nada de bom. Pelo menos nada de bom para quem está no caminho filosófico verdadeiro, para quem está no caminho da verdade. Agora, se você for obrigado a entrar nessa luta ali, na arena dos gladiadores, existe uma arte, que é a arte do dói um tapinha não dói. Um novo capítulo na polêmica do funk Um Tapinha Não Dói. Os produtores da música foram condenados a pagar uma multa de R$500 mil, acusados de estimular a violência contra as mulheres. Que você pode aplicar para conseguir limpar este debate e para conseguir finalmente fazer filosofia. Essa é uma arte que não é fácil, que não é para todo mundo, mas que é extremamente eficaz para os fins que você estabelecer antes de entrar nessa guerra. Basicamente, você vai aplicar a dialética ao debate. Ou seja, você não vai debater de fato com aquelas pessoas que não conhecem a filosofia, que não conhecem conceitos básicos, que estão presas num jogo tribal, pré-filosófico, num jogo bárbaro, e que estão se reunindo no entorno de uma autoridade sacerdotal. A gente vê isso acontecendo muito nas universidades. Existe ali uma autoridade sacerdotal, ela detém todo o conhecimento relativo a determinado assunto, e caso você ouse desafiar aquele conhecimento, você vai sofrer poucas e boas, porque ali existe um tipo de produção de conhecimento que, na verdade, não é conhecimento coisíssima nenhuma, baseado, então, numa espécie de direito divino, que é o que existia ali nas tribos, nas cidades, antes do descobrimento da filosofia. Batendo de frente com esta horda bárbara, com esta horda tribal, você precisa ter muito claro que você deve aplicar a dialética não com a pessoa, mas contra a pessoa, porque a dialética é uma técnica, não é a arte de debater. A arte de debater é a erística. A dialética é uma técnica que você aplica para pegar várias opiniões que circulam ali no ambiente e, a partir dessas opiniões, você tentar chegar até a episteme, até algo que seja de fato verdadeiro, até algo que esteja para além daquelas opiniões. Foi isso que eu fiz, por exemplo, quando eu escrevi meu livro. No meu livro, eu peguei as opiniões das feministas do dia 1, em 1792, até o último dia, em 1990.
fiz a leitura de todos aqueles tratados filosóficos aparentemente contraditórios para tentar descobrir se existia certa unidade que vinculava todas aquelas obras. Extrair daquelas opiniões uma ordem, uma razão. Ainda que, no caso do feminismo, a ordem que eu extraí foi a própria ordem da revolta, que segue uma lógica própria, que não é a lógica que nós estamos acostumados a lidar, que é a lógica aristotélica tomista. Então existe uma lógica da revolta, uma metafísica da revolta, e é exatamente esta metafísica que todas aquelas autoras feministas estavam seguindo. Mas para fazer isso, eu precisei aplicar a dialética ao discurso feminista. E eu fiz isso, veja bem, com autoras que estavam mortas, com os livros que essas autoras deixaram. Mas você pode muito bem fazer isso com o discurso rolando, com o discurso ainda em aberto. Tentar capturar todas essas opiniões para tentar, novamente, extrair algum tipo de ordem daquilo ali. Agora, como você vai fazer isso? Se todas essas opiniões parecem ser, geralmente são caóticas, geralmente parecem ser não racionais, no sentido de que não passaram pelas partes mais altas da razão e não parecem encontrar nenhuma espécie de framework que as organize. Uma vez dentro deste debate, você precisa então forçar uma unidade a partir da qual você vai conseguir começar a trabalhar. E essa unidade é exatamente a grande questão da definição. Então, olha só, essa arte de dialeticizar, essa arte de encontrar essas opiniões e, a partir das opiniões, ir além, isso é algo que existe antes mesmo de Sócrates. A grande revolução promovida por Sócrates foi a interiorização da dialética, ou seja, você não precisa necessariamente estar debatendo com alguém. Você está debatendo com você mesmo as percepções que você tirou daquele caos que você está observando. Mas mais do que isso, a grande revolução socrática foi perceber a importância do quid. Sócrates é o primeiro a descobrir que a pergunta filosófica decisiva é quid, que, sem a definição, sem a essência, toda argumentação se perde em detalhes laterais e acidentais sem chegar a uma resposta significativa. Ora, não há meio de encontrar a definição exceto pelo exame que em cada proposição oferecida em resposta a uma pergunta vá separando o essencial do acidental até delimitar aquelas condições sem as quais o objeto em discussão não poderia ser o que é. Do que? Sobre o que nós estamos discutindo. A maior parte das armas utilizadas pelos debates erísticos, pelo discurso sujo, existem para desviar o foco da questão que é geralmente a mais importante de todas, que é a questão sobre o que estamos falando. Ao entrar, então, neste grande campo de batalha, a questão de definição, via de regra, ou ela não vai existir, ou ela vai existir a um nível muito incipiente, muito pulverizado, muito fluido, que vai ser o seu trabalho reunir e apresentar uma proposta, ainda que, de novo, seja somente uma proposta a partir da qual as pessoas poderão trabalhar. E essa questão da definição, ela vai ser algo que você vai se agarrar como se sua vida dependesse disso, porque a sua vida vai depender disso. Se os seus estudos, se a sua tese, se a sua vida filosófica, acadêmica ou fora da academia serão engolidos pelas hordas tribais, serão engolidas pelas hordas tribais. Se você vai ser massacrado por estes bárbaros, ou se você vai ter que se juntar a eles, fazendo sacrifícios ao altar daquela autoridade religiosa que está comandando o pedaço, vai depender da sua capacidade de se agarrar à questão da definição. Porque ao longo desse caminho, muitas coisas virão
para tentar desviar o seu foco da questão da definição. Quando eu percebi que eu estava navegando em território bárbaro, e quando eu percebi que não existia uma definição para o assunto que eu estava estudando, que no caso era o feminismo, e que eu tinha feito uma proposta de definição em um ambiente no qual as pessoas se guiavam por adivinhos, por sacerdotes, por veneráveis, eu tive que me agarrar à busca forçada por essa definição das formas mais variadas possíveis. Eu apresentei primeiro, então, o fato de que o feminismo está morto. E olha, dentro da minha pesquisa, o fato do bendito feminismo estar morto é uma questão tão menor, tão minúscula perto do que é a grande revolta feminina e perto do que vem depois da morte do feminismo, que essa de fato nem seria a questão filosófica mais importante, até porque está morto há 30 anos, as pessoas já lamentaram, já choraram, já passaram por cima, bola para frente, já estão discutindo outra coisa lá fora, onde a filosofia está sendo feita. Mas, quando eu saio gritando que o feminismo está morto, peguem as suas bandeiras, vamos divulgar que o feminismo está morto, eu forço todas aquelas tribos a me contradizer e a tentar me expulsar daquele lugar. Mas antes de tentar me expulsar daquele lugar, elas vão precisar responder a questão primordial, que é: o que morreu? O feminismo está morto. Não, peraí, o feminismo vive. Feminismo? Mas o que é feminismo? Quem morreu? Aí que entra a maldição do bêbado e do caixão. A piadinha que eu contei até a exaustão do bêbado do lado do caixão, que chega outro bêbado e pergunta quem morreu, e o bêbado diz: ele. Para saber quem é ele, tudo bem, ele morreu, mas quem é ele? Para saber quem é ele, as pessoas envolvidas nesse debate erístico, elas precisariam olhar para a cara do defunto e, ainda que de forma bem principiante, começar a enfrentar a grande questão da definição, que não fosse pelo lado da negativa, que não fosse pelo lado de não é isso que vocês estão pensando. O feminismo, no caso. Não é isso, não é aquilo, tudo bem, mas o que é? O que é? O que é? O que é que tem dentro desse caixão? Se está morto? Se o que está aí não é o feminismo? Então o que é o feminismo sobre o que vocês estão falando? Onde vive? O que come? Me dê a famigerada questão da definição. E olha, é muito natural, que quando essas provocações surjam, quando essas bandeiras sejam hasteadas, e quando você começa a incomodar, então, aqueles territórios já consolidados, aquelas autoridades já estabelecidas, é muito natural que o que realmente importa seja desviado de novo para o debate erístico. E que questões pessoais e que ataques pessoais comecem a ser proferidos. Não importa se você nunca falou nada sobre a vida pessoal de ninguém, não importa. Porque é muito mais grave que xingar alguém, que cuspir na cara de alguém, que dizer que a pessoa é boba, feia e chata, é você provar que aquelas autoridades são falsas autoridades, que aquelas autoridades são pseudo-intelectuais, principalmente numa época na qual esse discurso erístico ele é extremamente eficaz e utilizado para validar essas mesmas autoridades. Porque eu não preciso mais, primariamente, me legitimar na força, eu posso simplesmente contratar aí vários pseudo-intelectuais públicos para divulgar pseudo-informações científicas, filosóficas, e as massas vão aplaudir, porque é assim que funciona o novo altar da modernidade. A gente viu isso acontecer, a revelia aí na pandemia, foram necessários poucos exércitos de fato
na rua para que as pessoas ficassem em casa. Muito mais eficiente era o cara lá sem orelha, dizendo que era um grande cientista, mandando as pessoas fazer o que o governo queria que elas fizessem, certo? Quando os ataques erísticos começam, a postura de quem quer usar a arte do dói um tapinha não dói deve ser uma postura de bate, mas escuta. Pode bater, pode xingar de doida, pode falar que é a doida da pracinha, pode falar que é maluca, pode falar que precisa internar. Mas, ó, escuta o que eu falo e retorne ao grande problema da definição. Por isso que eu disse que não é para todo mundo. E por isso que eu abri este canal aqui de uma forma um pouco diferente e apartada ali do Olabocós anterior. Porque ter esta postura altiva enquanto você está escutando xingamentos não é uma postura que qualquer pessoa tenha capacidade de manter. E eu escutei muito, nossa, como é que você consegue não responder a essa quantidade de xingamentos que você está recebendo? De novo, não é para todo mundo. A maior parte das pessoas vai sucumbir e vai entrar no jogo do debate sujo, vai entrar no jogo da erística e vai deixar de lado aquilo que realmente importa, que são as questões de definição. E depois de definidas, as grandes questões relacionadas à filosofia que dela decorrem. Se o seu espírito é fraco, se você acha que não consegue, então esse caminho que nós vamos percorrer não é para você. Ele funciona? Ele funciona muito bem. Em menos de 6 meses, em menos de 5 meses, talvez, nós já forçamos as pessoas envolvidas no debate a fornecer uma espécie de definição. Ainda que a definição seja muito ruim, ainda que esteja muito no início, ainda que, de novo, pessoas que não têm muita capacidade de fazer filosofia estejam tentando fazer filosofia, mas isso já é um começo. A arte funciona assim, quando ela é bem aplicada. Agora, não adianta também limpar um debate, destruir os altares, destruir os antigos sacerdócios, fazer com que a soberba dos xamãs, dos pseudo-professores caiam aqui por terra e deixar o terreno vazio. Não adianta, porque novos sacerdócios surgirão, novos xamãs surgirão. Por isso que construir um novo caminho a partir de agora, um novo caminho que não esteja polarizado entre ideologias e entre brigas estapafúrdias políticas, entre, no nosso caso, feminismo, antifeminismo, que a gente só queria se livrar desses termos ideológicos amaldiçoados para fazer o que realmente importa, para buscar a verdadeira filosofia. Então é por isso que agora, com o livro chegando nas casas de vossas excelências, esse livro chega num ambiente totalmente diferente daquele que eu comecei a apresentar a minha tese há 6 meses atrás. Ele chega num ambiente propício para a gente poder discutir os grandes temas que subjazem a mente em revolta, e não somente a mente feminina, mas também a mente masculina, porque elas se entrelaçam. A mulher é uma espécie de buraco negro que suga o homem para dentro dele, quer vocês queiram, quer vocês não queiram. É exatamente a partir destes grandes temas que nós vamos começar a trabalhar neste novo canal. Começando pelo grande tema do tempo. O tempo como uma catedral que se ergue em uma 4ª dimensão. Então eu estou, não vou negar, animada para discutir estas grandes questões
agora sim o que vale a pena, agora sim o que importa, agora sim o que alimenta a alma, agora sim nos livrando desta amaldiçoada maldição de ter que ficar limpando o terreno político. Agora sim discutindo Proust, Fausto, discutindo filosofias mais profundas e mais alimentadoras da alma do que essas fofoquinhas que circulavam por aí. Você tá comigo? Você não tá comigo?